Poço dos desejos. Vinham multidões de todos os lados. A fama daquele poço tinha-se espalhado rapidamente e ali chegavam pessoas de muito longe. Era um poço igual a tantos outros, mas estava situado no alto de uma montanha e diziam fazer maravilhas. Os acessos eram complicados. Havia um carreirinho muito estreito que serpenteava rochedos, arbustos e raízes de árvores e somente a pé se conseguia chegar ao topo. Tinha-se ouvido contar que aquele poço era mágico. Quem lá chegasse e lançasse uma pedrinha lá para dentro, formulando um desejo, ele realizar-se-ia. Isso era motivo mais que suficiente para atrair muita gente ali, ansiosa por verem cumpridos alguns sonhos e projetos. O grande problema era que muito poucos conseguiam chegar a lançar a pedrinha. As dificuldades da escalada eram grandes e os obstáculos faziam desistir muito boa gente. Ainda que chegassem em multidões ao sopé da montanha, depois o caminho teria que ser feito individualmente, visto ser muito apertado. Havia quem quisesse chegar lá acima depressa, com medo de que o poço se cansasse de conceder desejos e, por isso, faziam tudo o que fosse necessário para ultrapassar os outros e até chegava-se a prejudicar alguns, deixando-os para trás. Havia também os que até nem se importavam de não chegar lá acima, desde que ajudassem os amigos, familiares e até simples desconhecidos e os vissem com um sorriso. Muitos esperavam que os conhecessem, que acontecessem coisas espetaculares, realidades fantásticas, curas milagrosas, enriquecimentos súbitos, poder e prestígio instantâneos. De tão cansados que chegavam lá acima, sentavam-se na borda do poço e rapidamente formulavam um desejo. Lançavam a pedrinha e precipitavam-se por ali abaixo. Mas, quando chegavam a casa e desejavam ver as transformações incríveis nas suas vidas, nada haviam de novo e diferente. Afinal, a história do poço não passaria de um boato ou uma lenda, pois tinham feito o ritual certinho e nada. No entanto, havia uns quantos que chegavam daquele local singular e vinham satisfeitos, dizendo que após alcançar o topo da montanha, algo extraordinário lhes tinha acontecido, que as suas vidas tinham mudado para muito melhor e que tinham recebido muito mais do que alguma vez tinham desejado. E esses, ao chegarem lá acima, ficavam extasiados com a paisagem. Era linda e isso deixava-os sem palavras. Só se escutava o silêncio e fechavam os olhos para sentir o vento suave que lhes beijava o rosto. Quando lentamente abriam os olhos, davam-se conta que do alto tudo é tão diferente e via-se tudo muito melhor. Lá embaixo, tudo parecia pequenino e insignificante. Tomavam consciência que na vida também era assim, pois quando se afastavam das coisas e situações que mais os preocupavam, ficavam mais serenos para discernir, julgar e tomar decisões. Era isso que estava a acontecer ali, enquanto pensavam nas suas vidas. Por outro lado, as pessoas que ali estavam sem falar, sozinhas, sem ruídos e sem stress, olhavam para o famoso poço, bem lá no fundo, e viam-se a si mesmas espelhadas e refletidas nas águas calmas. Pensavam que as águas da vida andam tantas vezes agitadas e por isso não se contemplavam em condições, não se conheciam no profundo da sua intimidade, pois não deixavam falar a voz da consciência. Aquelas pessoas voltavam revigoradas e renovadas interiormente. Não tinham formulado desejos exteriores espetaculares. Tinham-se encontrado a si mesmas. Isso bastava para se sentirem realizadas e terem forças para viver. E desciam alegres e muitas até se davam conta que se tinham esquecido de atirar a pedrinha ao poço, como pedia a tradição. Mas não importava. Sentiam-se felizes e esse era o maior dos desejos. Então, eu gostava de dirigir-vos umas breves palavras. Como estava a dizer, dando-vos conta da minha satisfação por estar aqui nesta casa, que é a minha há 12 anos, onde eu passo grande parte do meu tempo e onde realizo aquilo que julgo ser a minha vocação, que é estar com as pessoas, partilhar aquilo que sou, aquilo que sinto e aquilo em que acredito. E por isso, a sensação que eu tenho quando me ponho a escrever qualquer coisa é mesmo escrever qualquer coisa, porque eu não sou escritor. Às vezes é um bocadinho a alma a respirar, o que me leva a escrever aquilo que eu sinto e acredito. Nós precisamos de palavras, porque é uma das coisas que nos distingue dos demais animais, é a capacidade de nós comunicarmos, de expressarmos sentimentos, emoções, pensamentos. Porque a sensação que eu tenho é que o nosso mundo está cheio de palavras. Pitágoras dizia que se o que tu quiseres dizer, se
se não for mais belo, se não for mais belo que o silêncio, é melhor que te cales. Ou seja, quando dissermos alguma coisa que seja bom, que seja bonito, que seja útil, estou a pensar outro filósofo, Sócrates, não primeiro-ministro, um filósofo, em que ele tinha, há uma historiazinha engraçada, alguém chega à beira de Sócrates e diz: olha, sabes o que aconteceu a fulano? E ele não quis saber. Ele quis foi passar pelo crivo ou pelas peneiras. Sabem o que é que são peneiras? Para peneirar as coisas. E ele queria fazer passar o que aquela pessoa lhe ia dizer por 3 peneiras. Uma peneira seria a da verdade. Ou seja, o que tu vais dizer é verdade. E aquele senhor disse: não sei bem, quer dizer, eu ouvi dizer. Ok, então, se calhar... Ok, mas vamos à segunda peneira. O que tu vais dizer é bom? Ou seja, qual é a bondade daquilo que tu vais dizer? Quer dizer, não, é uma fofoquice. Nós gostamos muito de fofoquices. Então, se não é bom nem verdadeiro... Ok, mas vamos à terceira peneira. O que tu vais dizer é útil? É necessário dizeres isso? Vai fazer com que a situação mude ou se altere? E ele disse que não. Ou seja, pura fofoquice. Então, eu lembrei-me desta história a propósito deste livro. Quer dizer, eu não sei se o livro é verdade, é bondade ou é útil. Eu acredito que sim. Verdade, quer dizer, ele é ficção. Todas as histórias são fictícias. Mas baseiam-se nas verdades mais fundamentais, penso eu, do ser humano. Que são os grandes valores, que são perenes, que são eternos. Que são os valores da amizade, que são os valores do amor, que são os valores da fraternidade, que são os valores da paz. Estes grandes valores que o Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas tanto preza e tanto se esforça por fazer com que sejam sementes lançadas no coração de cada um de vós. Acho que é essa a nossa vocação como colégio, é lançar sementes e que caiam em boa terra. Foi esta a minha preocupação quando eu comecei a escrever este livro. Este livro nasceu... algumas historiazinhas eu precisei de as criar, porque é importante criar instrumentos de trabalho para as aulas de Educação Moral e Religiosa Católica. Algumas delas filas para os meus alunos trabalharem nas aulas. Há umas 2 ou 3 que até já saíram no jornal Entre Linhas, que é o jornal trimestral do colégio. Portanto, ele nasce fruto da necessidade de trabalhar. E depois, quando aparece uma e uma pessoa acha que até a coisa correu bem, fica muito feliz, satisfeita, e então, por que não fazer outra história sobre aquele tema, sobre aquele? E então o livro nasce assim, da necessidade do dia-a-dia, da necessidade de criar, que é arriscado, como dizia o padre Luís Alberto, mas que é necessário nós criarmos. O nosso Criador, Deus, ensina-nos também, ou melhor, apela-nos a que sejamos co-criadores. Nós precisamos de criar para que este mundo seja melhor, seja mais humano, seja mais justo, seja mais fraterno. Portanto, o livro nasce desta situação toda. É a minha alma a respirar. Criei histórias narrativas, não há propriamente diálogos, porque eu tentei encarnar os personagens que criei, e vocês, se por acaso lerem, muitas histórias parecem... algumas são inspiradas em vocês, nos vossos problemas da adolescência. Outros são com as vossas preocupações, mas os personagens até são coisas. Podem ser animais, podem ser eletrodomésticos, podem ser computadores, podem ser... Ou seja, há personagens verdadeiramente fora do normal. E nisso acho que fui um bocadinho criativo, porque criei situações, assim, em alguns casos, fora do vulgar. Bem, eu não vou me alongar. Gostava de vos dizer que estou muito orgulhoso de vocês estarem aqui e de terem querido associar a este momento importante para mim.